Caboclo, quem é o Zé Corneteiro, de quem tanto ouço falar nas ruas de Oitizeiro? Cê não sabe, doutor? Pois vou contar pro senhor. Zé Corneteiro, patrão, é o filho da Chica Preta, que abandonou o sertão e entrou no batalhão pro modo de tocar corneta. Mas foi-se embora pra capital e nunca mais se viu Zé. Mas depois tive notícia do compadre Linguiça e da comadre Isabé que ele até tinha dinheiro e era o melhor corneteiro que tocava no quartel. Certa feita eu precisando de ir até a capital, aproveitei a ocasião e passei no batalhão ver se viu o Zé tocar. Mas fui de noite à noitinha, a ordem do coronel, é preciso ser soldado e estar bem documentado para o modo de entrar no quartel. Para não perder a ocasião de ver o que desejava, perguntei a um soldado que ia me avexado se a corneta não tocava. Foi quando me respondeu um tá de Chique no Senso. Espera aí um pouquinho, que toca já o silêncio. Botei as oiças no mundo e fiquei a esperar. Num cabo de pouco tempo vi a corneta bradar. Ah, música linda, doutor. Imagine vós me ser que a música era tão bonita, mas tão bonita, patrão, que depois que se acabou-se, todo soldado calou-se e dormiu o batalhão. Botei aquilo na mente e voltei pro meu sertão. Muito tempo depois, quando eu vinha da broca do meu roçado, né que em frente um chique-chique, que veio aquele trimelique e pensei com o meu botão. Mas, meu santo Suprião, será que o Zé Corneteiro abandonou o batalhão pra gente tocar na armata como nos tempos de Antão? Mas não foi isso, senhor, não. Vós me sabe o que foi? Foi o espírito patrão. Pois naquele mesmo dia o coronel Zé Lutério, que vinha da capital, leu na casa da comadre Eulaia uma notícia da Itai escrevida no jornal, que naquele mesmo dia Zé Corneteiro morria com um tiro no coração. Quando tocava o avanço para as tropas de lance em lance e prender os alemão, estava com os olhos vridados com a sua corneta na mão. E aquela mesma música que ele tocou o ano inteiro para dormir seus companheiros, também se ouviu nesse dia, numa tarde triste e fria, tocar para Zé Corneteiro. E num preito de saudade, tão longe do seu Brasil, tocou para ele dormir o sono da eternidade. A TV Dedê, a TV da casa de vovó Dedé, apresenta Zé Soares, 11 e um tiquinho de nada. Um programa que conta histórias de vida com humor, poesia e descontração. Hoje nós estamos recebendo Guilherme Nobre, repentista. Seja bem-vindo, Guilherme. Olá, Zé. Agradecer o seu convite, agradecer a casa, dizer que é um prazer estar aqui, né? Depois de algumas tentativas de conciliarmos nosso tempo, mas graças a Deus, hoje deu certo a gente fazer essa conversa aqui na casa de vovó Dedé. Pois não. A casa de vovó Dedé é pioneira em criar uma escola de repente. Como é que você se sente sendo escolhido para ser professor e dirigir esse projeto tão importante? Bem, eu fiquei muito feliz porque a casa de vovó Dedé é uma casa que tem confiança, né? Quando eu falo que estou participando de um projeto da casa, todo mundo que conhece diz, rapaz, a casa de vovó Dedé é assim, lá é estruturado, né? Lá eles têm equipamento, têm responsabilidade, então assim, a casa já é conhecida por esses quesitos, né? E coordenar esse projeto tão maravilhoso, que é a Escola de Cordel e Cantoria, uma ideia que, assim, ideias são muitas, né? Todo mundo tem ideia de fazer alguma coisa, mas transformar aquela ideia em realidade, acho que há uma distância, né? Há uma distância muito grande. Então a casa, ela teve essa ideia, me procurou, né? E articulou comigo por muito tempo. A gente fez aqui 2 festivais de viola, dois encontros, fora os encontros de entrevistas, da aula inaugural com cantadores, né, para estarmos hoje realizando as aulas aqui na casa de vovó Dedé. E me diga uma coisa, Guilherme, como é que você faz essa triagem com os alunos, a escolha dos alunos? Como é que é feita? Bem, na verdade são os alunos que escolheram essa casa, né? Então, essa escola, porque assim, nós abrimos as inscrições, inclusive pensando o pensamento inicial em crianças, mas aí aquelas pessoas de fora da casa, que já conheciam a casa, mas às vezes nem participavam tanto, né, entraram em contato, perguntaram como poderia se inscrever, né? Inclusive, eu tenho até um aluno, posso dizer assim, que ele deixou de fazer uma determinada cadeira da faculdade este semestre para conseguir participar da escola. Então, são alunos de várias idades. Pois não. E, Guilherme, como é que você se descobriu repentista? Bem, a cantoria ela tem um toque hereditário na maioria dos cantadores. E comigo não foi diferente. Eu tive um tio que era repentista, né, um tio que já está falecido, que já é falecido no caso. E
Só que eu vim conhecer meu tio depois que eu já cantava, né? Então não foi nada de uma influência presente, um incentivo. Lógico que quando eu conheci ele, ele começou a me incentivar. Mas antes disso eu vi os cantadores pela TV. Aí me encantei. Meu pai me levou numa cantoria e eu senti uma sensação que não tinha sentido com nada. E a partir daí meu interesse por ser cantador cresceu até que me tornei um. Era essa pergunta que eu ia fazer para ti, se tinha um viés hereditário, né? Porque o que eu sei de hereditariedade é dos irmãos Batista, né? Lourival Batista, Dimas Batista e Otacílio Batista, né? Mas você já respondeu a pergunta que eu ia te fazer. E teve algum, no caso aí você se inspirou no seu tio, né? Teve algum outro cantador, algum outro repentista que você se inspirou? Eu me inspirei, na verdade, em vários, porque antes de eu conhecer meu tio, eu já me inspirava em vários cantadores, aqueles que eu tinha um contato. Por exemplo, Antônio José era um cantador que eu tinha bastante contato quando comecei. José Vicente, um cantador também local, muito bom. Geraldo Amâncio, que é uma referência. Inclusive, eu devo muito a Geraldo, porque foi um dos cantadores, se não mais, que mais me apresentou para o público, né, que me levava para viajar e cantando com cantadores famosos, me colocava para cantar, apresentando, né, para o público, olha, é um novo cantador, é um artista de confiança, pode confiar que vai ser um cantador bom. Então eu devo muito a ele por isso também, né, essa mostragem do público. Então me inspirei em vários mestres, nunca só em um. Inclusive, você falando no Geraldo Amâncio, eu tenho aquele livro dele, De Repente Cantoria, que é dele e do Vanderlei Pereira, né? Isso. Guilherme, por que a viola e não o violão? É uma curiosidade que eu tenho para... Bem, vários fatores, né? Os cantadores no passado, eles usavam violões, né, para o uso. Porém, a viola, ela tem alguns requisitos que a cantoria exige. Por exemplo, ela é menor. Geralmente, o corpo da viola é menor. Pois não. E a afinação foi subindo, como a gente chama de altura. Isso é uma gíria dos próprios cantadores. Na música, nem se denomina assim. Mas a gente questão de tom. Por exemplo, as violas já foram afinadas em Fá, depois passaram para Sol, depois Sol sustenido, e hoje grande parte dos cantadores usa a viola em Lá. E uma corda em especial, que é a segunda de baixo para cima, ela tem que ser oitavada. Ela é o Si 2 vezes, né? Então, para ela chegar tem que ser uma regra menor. Outra coisa, nós cantadores usamos 7 cordas, é importante a gente dizer. Muita gente pensa que a gente usa 10. Dificilmente um usa 10. A maioria usa 7. E é Mi, Si, Sol, Ré. E em cima, 3 são afinadas em Lá. Então, a gente precisava de 7 tarraxas. Isso. O violão só dispõe de 6, então a viola também foi adquirida por isso. Pois não. E onde surgiu a cantoria? Bem, alguns pesquisadores, eles ali brigam um pouco para dizer de onde veio a cantoria, mas o maior número de pesquisas aponta a cantoria para a Península Ibérica, o surgimento lá, né? Nós temos cantadores em várias partes do mundo, né, que boa parte desses cantadores, eles têm uma semelhança no improvisar, no canto, né? Inclusive eu tive a oportunidade de cantar com cantadores portugueses. Então essa semelhança é o que nos possibilita em cantar juntos. Então, da Península Ibérica veio para o Brasil e a partir da Serra do Teixeira, na Paraíba, ela se espalhou para o resto do Nordeste. Estou falando da cantoria nordestina, porque também na região do Sul, em outras regiões, tem os modos de improvisar. Pois não. Até na antiga Grécia, já Homero, né, já exaltava as façanhas de Ulisses, né, que a gente pode dizer que isso aí também já era um início, uma origem da cantoria, né? E fale agora sobre o cordel. Qual é a origem do cordel? Bem, o cordel ele é bem próximo à cantoria, né? Então, ele também tem a origem indicada na Península Ibérica. Inclusive, o nome de um dos, se não for né, primeiros cordelistas, é Baltazar Dias, um cordelista que foi da Ilha da Madeira, então ele foi autorizado pelo rei de Portugal
a vender cordéis em frente ao hospital de Aveiro ou de Coimbra, não estou lembrado, mas foi uma das duas cidades que ele vendia cordel. Ele era cego, né? E tinha esse nome, de Baltazar Dias, da Ilha da Madeira. Aqui no Brasil, Leandro Gomes de Barros, né, é considerado como o maior escritor brasileiro de cordel, ou pelo menos o primeiro escritor brasileiro de cordel, que é paraibano, lá de Pombal, né? E a cidade de Pombal só tem gente importante, né? Leandro Gomes de Barros, Augusto Lessa, né? É de Pombal. E o Leandro Gomes de Barros, inclusive o Dia do Repentista, em homenagem ao aniversário do Leandro Gomes de Barros, que é 19 de novembro, que vai ser agora, Dia do Repentista. E ele tem dois cordéis, que um é o cavalo que defecava dinheiro e o testemunho do cachorro, que foram inspiração para o Ariano Suassuna escrever a sua peça Alta Compadecida, não é isso? E o que eu acho interessante do Leandro Gomes de Barros, quando ele diz assim: se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar, por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Perguntaria também de que é que ele foi feito, que não come, que não dorme e assim vive satisfeito. Por que é que ele não fez a gente do mesmo jeito? Por que que uns são felizes e outros que sofrem tanto, nascidos do mesmo jeito, criados no mesmo canto? Quem foi temperar o choro que acabou salgando o pranto? É muito bonito, né? É lindo. E eu sou um profundo admirador dos cantadores, dos repentistas, né? E eu queria fazer, Guilherme, assim, um retrospectivo histórico para ressaltar fatos importantes. O Ceará foi a primeira província brasileira que libertou os escravos. Isso em 1884, 4 anos antes da Princesa Isabel, da Lei Áurea, não é isso? E 10 anos depois, em 1894, foi criada a primeira Academia Cearense de Letras, né? Que foi 3 anos antes do Machado de Assis criar a Academia Brasileira de Letras no Rio de Janeiro. E, em 1947, foi o primeiro encontro de violeiros e cantadores no Teatro Zé de Alencar. Inclusive, o Cega Aderaldo participou. E, se eu não estou enganado, organizado pelo jornalista, repentista e poeta Rogaciano Leite. Por que eu disse isso? Porque a casa de Vovó Dedé é pioneira na criação de uma escola de repente. Então, veja que o Ceará está sempre na vanguarda. Não é isso? E me diga uma coisa, Guilherme. Eu queria falar sobre as estrofes, por exemplo, sobre a metrificação, porque é muito importante isso aí, não é isso? Isso, com certeza. Bem, a cantoria hoje, quando eu falo da cantoria, eu também posso emprestar os gêneros da cantoria à literatura de cordel, porque o que é cantado pode ser escrito, né? Isso. Então, assim, mas o principal gênero, o mais usado, porque é convencionado, tradição, começar toda a cantoria com sextilhas, que é uma estrofe de 6 versos, que rima os versos pares, no caso. O segundo verso com o quarto com o sexto. Tem, inclusive, outros estilos de sextilha, mas o que mais se usa é este, certo? E tem também o número de sílabas, né, de cada verso, não é assim? Tem a métrica mais usada pelos cantadores e até pelos cordelistas folheteiros é a 7-silábica, que são 7 sílabas poéticas em cada verso. Por que a 7-silábica? Porque a que mais se aproxima com a fala. Por exemplo, meu nome é Guilherme Nobre, né? Programa de Zé Soares. Todas essas frases elas têm 7 sílabas poéticas, né? Então bem fácil a gente declamar, produzir frases 7-silábicas. Guilherme, qual é a diferença da trova para a quadra? Bem, a quadra, ela é uma estrofe de 4 versos que rima a segunda com a quarta.
Você pode dar um exemplo? Posso. Hoje aqui nesse programa me sinto muito feliz, que é um programa querido pelo povo do país, né? Eu posso dizer uma Pode, quadra? com certeza. Meu avô era usineiro. Meu tio destilava vinho. Meu pai morreu de bebê e eu vou no mesmo caminho. Olha Também aí. é uma trova, né? É uma quadra. Uma quadra. E a trova? E a trova, todas as rimas, todos os versos rimam. Por exemplo, quando penso que o destino a fez morar longe assim, fecho os olhos e imagino que ela está perto de mim. Então, a primeira rima com a terceira e a segunda rima com a quarta. Agora é importante a gente ressaltar que toda trova é uma quadra, certo? Por quê? São 4 versos, Porque né? são 4 versos, certo? Eu vou tentar aqui dizer uma quadra aqui. A casa de vovó Dedé sempre está um passo à frente, pois agora também é uma escola de repente. Perfeito, uma trova muito boa. Tô aprovado? Tá aprovado. E a cestilha, você podia dar um exemplo de uma cestilha? Posso sim. Tem vários exemplos. Por exemplo, o mais conhecido aliás, um dos mais, porque são muitos. Eu não gosto de me apegar a um caminho único, Né? porque cada um tem vários exemplos. Por exemplo, uma estrofe de Pinto do Monteiro, que é falando de saudade. Posso até cantar para o pessoal. Pronto, cante para... Essa palavra saudade aprendi quando criança. Saudade de amor ausente, não é saudade, é lembrança. Saudade só é saudade quando morre a esperança. É uma cestilha, o modelo mais usado. Agora a gente tem outros. Por exemplo, alguns inclusive chamam de cestilha camoniana. Por exemplo, essa é de Geraldo Amanso, de um CD que eu gravei com ele. Se ao longo dessa jornada eu me acostumar com cada ruga que me aparecer, viver sem tomar remédio e desprender desse tédio, vale a pena envelhecer. Então, muda a colocação das rimas. Aproveitando aí que você disse uma cestilha do Pinto do Monteiro, eu gostaria de dizer uma também do Pinto do Monteiro, que ele diz assim: que eu esteja em casa ou não esteja, chegue, entre e arme a rede. Coma se tiver fome, beba se tiver sede. Se quiser se balançar, empurra o pé na parede. Muito bom. E a 10ª? Bem, a 10ª, ela assim, dentro da cantoria nós, inclusive, temos a denominação para o que realmente é 10ª. Por exemplo, a gente chama aquele estilo de 10ª, mas se a gente for entender o estilo da 10ª, é uma estrofe com 10 versos. Isso. Né? Uma estrofe com 10 versos. Por exemplo, um poema muito antigo chamado Amor de Mãe, é um dos clássicos da cantoria. É uma 10ª. Não há quem sofra no mundo como uma mãe amorosa. Seu sofrimento é profundo, vive triste e pesarosa, cuidando dos filhos seus, entregando eles a Deus e a Maria concebida, perdendo noite de sono e às vezes no abandono termina o resto da vida. Uma estrofe com 10 versos. Um poeta chamado Adalto Ferreira, repentista, essa 10ª é dele, que conta a história do luthier, né, que é um sujeito que trabalha consertando instrumentos musicais, e o sujeito chegou, Zé de Dona, que era um repentista, pediu para ele ajeitar a viola dele, né, e acertaram lá por 40 cruzeiros na época. Ele dava 20 cruzeiros de entrada, e ele consertava a viola, e depois de um mês dava os outros 20 cruzeiros. Só que o sujeito consertou a viola, só recebeu os 20 e nunca mais o sujeito apareceu para pagar. Aí quando foi um dia, passaram alguns meses, ele entrou numa bodega e o sujeito estava lá, o Zé de Dona estava lá. Quando viu o sujeito, aí ficou com medo de sofrer alguma agressão física ou verbal, mas o cantador que é cantador se vingou fazendo uns versos dizendo assim:
Zé de Dona se achava precisado que eu fizesse um concerto na viola. Gastei lixa, verniz, madeira e cola. E depois do serviço terminado, me deu 20 e deixou 20 viado, que justou de me dar no outro mês. Passa um, passam dois e passam três. E o Zé não me deu mais um tostão. Eu não digo que Zé seja ladrão, mas ladrão faz assim como o Zé fez. Essa história é muito boa. É muito boa, né? Eu tenho uma também, uma décima do Lorival Batista, né? Espetacular, repentista, que ele dizia assim: Jesus não morreu tão moço, mas nunca quis companheira. Preferiu a de madeira a uma de carne e osso. Não seduziu-lhe o esboço do perfil da mulher bela. Não deu tais honras a ela, porque sabia Jesus que em casa faz uma cruz para morrer cravado nela. E também tem eu queria que você explicasse o galope à beira-mar. Pronto, o galope à beira-mar. O galope à beira-mar é um estilo antigo também, que foi criado por Zé Pretinho, de Morada Nova. Pois não. Pelo menos foi implantado na viola, né? E por que esse nome, galope à beira-mar? Tem alguma justificativa para esse nome? Bem, à beira-mar. Primeiro, a rima é fácil, rima de a, né? É um dos indicativos. Outro, dizem que os cantadores, o próprio Zé Pretinho, quando ia cantar com outro cantador, no dia que criou esse estilo, ia a cavalo, né? E no galopar do cavalo, inclusive o próprio galope, ele tem um ritmo de galope de cavalo mesmo, cantando galope na beira do mar, cantando galope na beira do mar. Então, e imita o trote do cavalo, né? Imita o trote do cavalo, né? Pois então, não. são algumas das especulações do porquê do galope à beira-mar. Tu pode dar um exemplo aí do Posso, galope sim. à beira-mar? José me pediu pra eu mostrar agora um estilo antigo dessa cantoria, e eu quero mostrar tendo poesia, mostrando repente, mostrando sonora. Que o verso que eu faço é feito na hora, a máquina do tempo pois quer fabricar. Ele me pedindo, eu não vou negar, que eu atendo agora o que pede Zé, cantando na casa de vovó Dedé, no ideia de galope da beira do mar. O galope à beira-mar. Parabéns. E o martelo agalopado? O martelo agalopado é um dos estilos bem antigos, um dos primeiros estilos a serem registrados em áudio, né? Era um dos estilos mais usados, que geralmente os cantadores costumam cantar como desafio. Inclusive tem várias músicas, inclusive o próprio Nordeste Independente. Do Ivanildo Vila-Nova, né? Do Ivanildo Vila-Nova, que é um mote em martelo agalopado, né? Então, é um estilo que as pessoas pedem até hoje, geralmente pedem como desafio mesmo. Você podia dar um toque aí? Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui. O martelo é estilo muito antigo e no trabalho que faço me confio. Geralmente só canto em desafio, transformando um amigo em inimigo. Zé Soares, como é meu amigo, eu atendo o pedido do prezado, que me escuta assistindo bem do lado, e eu demonstro nessa hora tão santa, na viola, como é que a gente canta nos 10 pés de martelo agalopado. Show de bola. Eu queria te pedir licença um pouquinho para a gente falar aqui dos patrocinadores. Com certeza. Zé Soares, 11 e um tiquinho de nada, tem um patrocínio da Associação Protetora das Aves. Mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Do frigorífico Boi Ralado e do curso de natação. Nadou e morreu no seco. Vamos falar um pouco sobre Cega Deraldo. O que é que você podia nos dizer sobre o Cega Deraldo? Bem, o Cega Deraldo, ele foi um dos primeiros artistas da cantoria multimídia. É um cantador que fazia tudo, né?
andava com tropa de burro, com os utensílios que o homem do campo precisava, né? No cinema, né? Colocava cinema para as pessoas assistirem. Cantou acompanhado de vários instrumentos, improvisou, deixou um legado, inclusive por muitos anos, até hoje mesmo, ele é conhecido como o cantador mais famoso da história, o Cego Aderaldo, pelo que percorreu, pelo que fez, pelo que cantou. Aquela peleja dele com o Zé Pretinho Bem, a peleja dele com o Zé Pretinho, tudo aponta que é ficção de autor. Ah, é? Tudo aponta que é ficção de autor. Mas é assim, eu não posso confirmar. Pois não. Mas tudo aponta que é ficção de autor. E ele nasceu no Crato, né? Isso, ele nasceu no Crato e veio para Quixadá, onde lá, inclusive, recebeu várias homenagens após ter morrido, né? Como a própria Casa de Saberes, tem estátua na rodoviária, enfim. Agora, o que é assim da vida dele é que ele cegou aos 18 anos, né? E até então ele não era repentista. Isso. Né? E quando ele ficou cego, eu li alguma coisa, não me lembro onde, que ele sonhou com Nossa Senhora, e depois desse sonho, parece que ele recebeu esse dom divino e começou a cantar. Você tem alguma coisa sobre esse respeito? Tem, a história é essa mesmo, que ele depois que cegou, inclusive, ele trabalhava numa caldeira, né? Uma espécie de caldeira, e após tomar um copo d'água... Teve um choque térmico e cegou, né? Choque térmico, ninguém sabe pelo que houve, sentiu um gosto de sangue na boca e escureceu a vista. Aí, a partir disso, depois teve um sonho, né? Apontando que ele cantasse, e deu certo. E ele teve vários filhos adotivos, né? E um dia perguntaram a ele por que ele não casava. E ele disse o seguinte: já pensei em me casar, falo a você e não nego, mas com a minha experiência, batata quente eu não pego. Quem tem vista leva chifre, imagine eu que sou cego. E falar sobre o Patativa do Assaré. Patativa também foi outra figura que teve muito a ver com a cantoria. O Patativa, muitos anos, atuou como cantador, né? Só que se destacou como poeta declamador, né? Mas ele teve o seu acompanhamento de viola por alguns anos de sua vida, né? Além da atividade como homem do campo, atividades que o homem do campo faz. Ele foi estudado em Sorbonne, né? Com certeza, é um nome extremamente conhecido. Conhecido, a Triste Partida, a letra dele foi musicada pelo Luiz Gonzaga, né? E a Vaca Estrela e o Boi Fubá, que foi cantado pelo Fagner, né? Isso. A Triste Partida, há uma polêmica muito interna, mas é algo que a gente não pode também afirmar. Mas diz que a Triste Partida, a melodia era de um cantador chamado João Alexandre, que antes dela ser gravada, ele cantava nas cantorias, né? Então, esses são relatos do povo, né? Agora, que para dizer, olha, foi de João Alexandre, aí eu também já não posso confirmar, mas existe esse relato. O certo é que ficou maravilhoso naquela melodia. Ficou. E que faz sucesso até hoje, que não teria uma melodia no mundo para ficar melhor para aquele poema do que aquela. E o Louro Branco? O Louro Branco foi outra figura, talvez o cantador que mais deixou versos para serem declamados, né? Tem várias histórias interessantes, porque ele era poeta falando e cantando ao mesmo tempo. E ele tinha um viés para o humor, né? Tinha, dela. Com certeza. Tem um verso dele, tem uma estrofe dele muito conhecida, que ele cantando numa cantoria de bandeja, aí chega um rapaz, um conhecido dele, cantoria de bandeja aquela, a gente coloca a bandeja na frente, o pessoal vai colocando as quantias. Aí chega um rapaz, disse, Louro, eu vou ali em casa, tô sem dinheiro aqui, só pegar o dinheiro lá, daqui a pouco eu volto, viu, para pagar? Aí ele, beleza, ficou cantando. Aí lá na frente ele sentiu uma mão aqui no ombro dele. Aí ele, no embalo do repente, pensando que era o homem que tinha chegado para botar dinheiro, ele disse, sinto que um anjo de Deus chegou aqui por detrás. Aí quando olhou, era um bêbado caindo por cima das coisas. Ele disse, vala-me Nossa Senhora, já prestou, não presta mais. Estava esperando Jesus e me aparece o Satanás. Então, Ele tinha essas tiradas, né? Tinha. Ele também tem uma cestilha muito bonita dele, que ele diz assim, no dia que eu morrer, deixo a mulher sem conforto, roupas em malas guardadas e um chapéu no torno torto, e a viola com saudade dos dedos do dono morto. Ele era um poeta extraordinário. Tem gente irresponsável que diz assim, rapaz, Louro Branco era doido.
Ele era... geralmente os loucos são quem produzem mais, né? E ele não tinha nada... Ele tinha... Era assim, um talento de poeta extraordinário. Que ele morreu em Santa Cruz do Capibaribe, né? Pois é. Nasceu em Jaguaribe, né? Isso, justamente. Nasceu em Jaguaribe. E assim, a peculiaridade de Louro é porque ele criava uma redação maravilhosa em pouquíssimo tempo, né? Porque aí é que está a definição do grande repentista, né? O repentista é aquele que faz um verso grande, um verso que não é tão poético, mas lá na frente ele solta um que ninguém mais supera. Isso daí é a peculiaridade do grande repentista. E tu falaste dessa do Louro Branco, que ele mudou, né? Ele disse: sinto que um anjo de Deus está chegando. Chegou aqui por detrás. Chegou aqui por detrás. Aí quando ele se vira, que vê que é o sujeito, ele já mudou o contexto, né? Muda. Então eu chamo isso aí o improvisar o improviso, né? Em 1948, que foi o segundo festival, organizado também pelo Rogaciano Leite, no Teatro Santa Isabel, em Recife, os melhores cantadores da época foram convocados para esse festival, né? Onde tinha Pinto do Monteiro, Lorival Batista e tantos outros. E numa disputa lá, quem ganhou o primeiro lugar foi o Pinto do Monteiro. E o Lorival, disputando com o Pinto, o Lorival começa uns versos dizendo: a cantoria está boa e os versos são colossais. Aí nessa hora chega um fotógrafo e se agacha para tirar uma foto deles dois. Aí ele já mudou o contexto. Ele disse: Pinto, aí do teu lado, acocorou-se um rapaz. Assim, nessa posição, eu não sei o que ele faz. Aí Pinto disse: ali chegou um rapaz, começou a se bulir, focou a cara da gente, eu vi a luz explodir. Pensei até que era um bicho que nos quisesse engolir. Aí Lorival arremata, dizendo: Pinto, eu não sei distinguir se ele é da praça ou da aldeia. Quando ele se acocorou, meu sangue tremeu na veia. A foto pode ser boa, mas a posição é feia. Quer dizer, eu sei que tu já mudou o contexto da coisa devido a um fato que ocorreu. É isso acontece demais nas cantorias. Os cantadores, acho que todo cantador faz isso. Eu faço, os meus colegas fazem. Às vezes, por exemplo, um dia desse eu cantando na Bienal do Livro, eu não me lembro da estrofe, mas aí a cadeira se abriu, né? A cadeira de plástico, ela se abriu. Aí o rapaz caiu, mas aí depois ele mesmo ficou achando graça. Viu que tava bem e tudo. O pessoal também não, como a gente chama, mangou. Não mangou, né? Não, o pessoal ficou lá e tudo, ajudou ele. E ele mesmo riu. Aí depois que eu vi que tava tudo bem, aí eu comecei a gente entrou num assunto, tava cantando uma coisa totalmente diferente, já entrou num assunto dessa cadeira. E todo mundo... Aí sim, aí é o que encanta, porque as pessoas sabem que é de improviso. O que a gente tá produzindo é de improviso. E eles viram acontecer e a gente só traduz para poesia rimada. Guilherme, eu queria que você realizasse um sonho. Eu gostaria de cantar com você, um repentista tão experiente, tão bom, e eu não queria passar essa oportunidade. Eu queria cantar uma dessa, você tocando. Eu canto, depois você pode falar outra e eu termino. Dá certo aí? Dá certo, sim. Esses versos aí é do GC Quirino. Pronto, ok. Trupizup. Eu não sei qual é o meu tom, porque é a primeira vez que eu vou fazer isso. O tom que eu conheço é só o Tom Cavalcante, o Tom Barros e o Tom Jubim, né? Mas vamos tentar aqui. Trupizup, olha, tu não me assusta com a fama da tua valentia, porque essa macheza é freguesia e até nem me parece tão robusta. Uma boa palmada não me custa, pois no fundo eu te acho delicado. Se tu és um valente escolado, eu quebrei no cacete a tua escola. O teu mestre saiu de padiola e o teu supervisor invertebrado. Eu que sou um poeta renomado, a viola eu coloco no meu peito. Quando canto é bastante satisfeito e o repente que eu faço é educado. O meu verso é total improvisado pra plateia que assiste bem na frente. Sou a fera cantando o meu repente, sou um mestre na arte do cordel. Canto muito fazendo o meu papel e agradando quem sente em minha frente. Muito bonito, viu? Obrigado. Eu que agradeço. A gente podia falar, na sua opinião, qual é o
o melhor, eu sei que tem muitos cantadores extraordinários, né? Mas, na tua opinião, você podia citar assim, os que mais lhe chamam a atenção, que você mais gosta, pela criatividade? Olha, eu gosto muito dos versos naturais. Por exemplo, um dos cantadores que eu mais gostava de ouvir já é falecido, que ainda gosto de ouvir as gravações dele, chamado de Valdir Teles. Porque, assim, Valdir, acho que na maior parte da sua carreira, inclusive, ele faleceu e ainda estava num auge, a gente pode até dizer assim, o cantador da agenda mais cheia da cantoria. Ele cantava a linguagem do povo, uma simplicidade, ele cantava com entusiasmo. Isso é o que me faz, porque não é o cantador cantar para ganhar a palma do outro, o cantador ganhar para, sabe? É a pessoa cantar mostrando que gosta do que está fazendo. Valdir sempre cantava, era entusiasmado, e o povo, ele subtraía muito isso do próprio cantador. Outro cantador extraordinário, que eu estava ouvindo no carro, eu escuto pouca cantoria, certo? Mas eu vim ouvindo no carro João Paraibano, que já faleceu, que deixou um monte de estrofes, e ele tinha uma doçura no verso, que aí eu fico imaginando. Eu disse, olha, um desse eu talvez até garantisse de fazer, mas uma produção dessa, todo o tempo de alto nível, eu já não garanto, porque era extraordinário, né? E os atuais, aí tem vários. Aí a gente pode citar, de cada um eu admiro um pouco. Certo? Ivanildo Villanova. Ivanildo Villanova é extraordinário. Geraldo Amâncio. É outro extraordinário também. Oliveira de Panelas. Também um cantador altamente carismático, né? Então são figuras aí que... Você citou aí o João Paraibano, eu me lembrei agora de uns versos dele que ele diz assim: quando o dia começa a clarear, sertanejo se benze e deixa o rancho. A rolinha se coça no garrancho, convidando um parceiro para voar. Um bezerro cansado de mamar, deita o queixo por cima de uma mão. A toalha do vento enxuga o chão, vagalume desliga a bateria, das carícias da noite nasce o dia, aquecendo os mucambos do sertão. É uma bonito maravilha. Demais, né? Olha, tem uma estrofe dele que todo mundo começa essa estrofe de um jeito, mas eu vou dizer do jeito que eu aprendi, que eu vi declamando, né? O certo é que o final tá ok. Ele dizendo: eu olhando a estiagem deitado na minha rede, vi um açude secando com 3 rachões na parede e as abelhas do velório da flor que morreu de sede. É lindo isso. Isso é aí. muito poético, né? Então, não é todo mundo que faz isso. Agora, eu tenho uma admiração profunda, assim, por todos eles, mas o Pinto do Monteiro, Severino Lourenço da Silva Pinto, conhecido como Pinto do Monteiro, porque, para os telespectadores, Monteiro é uma cidade do interior da Paraíba, né? E eu lembro de uma história que o Ronaldo Cunha Lima, que foi governador de João Pessoa, nessa época ele era prefeito de Campina Grande, e ele também era repentista, gostava de cantoria e tudo. Ele foi fazer uma visita ao Pinto do Monteiro, lá em Monteiro. A gente chegou lá e disse: Pinto, eu vim aqui em nome dos vereadores, porque a gente quer colocar uma rua no seu nome. Aí o Pinto disse: não, doutor, não coloca uma rua no meu nome, não. Uma rua é muito grande, bote só uma casa no meu nome. Ele tinha essas tiradas extraordinárias, né? Pinto do Monteiro. E tinha o João Furiba, né, que fazia dupla com ele, que é interessante demais, né, as coisas. Com certeza. O próprio Pinto tem uma história que o cantador cantando um desafio com ele, aí termina com rima de ego, que inclusive eu estou à procura dessa estrofe, porque sempre é bom a gente dizer as duas, porque com certeza Isso. A outra estrofe foi muito grande, né? Mas está documentada, eu vou encontrar. Mas o certo é que Pinto começa dizendo: ainda lhe vejo cego pedindo esmola num trem, ou então num beco escuro onde não passa ninguém, se passar seja outro cego pedindo esmola também. Aí é um querer muito revoltado. O Pinto estava muito doente, deitado em casa, muito doente, e o João Furiba foi fazer uma visita ao Pinto, né? E quando chegou lá e disse: há muito tempo eu não vinha nessa santa moradia visitar o velho Pinto que me traz tanta alegria, que é mesmo que eu ter tirado um bolão da loteria. Aí Pinto olha para o Furiba e disse: eu não imaginaria que você chegasse agora. Com essa sua visita, obtive uma melhora. Quer ver eu ficar bom mesmo é quando você for embora. O Pinto, rapaz, é uma coisa... É outro artista que deixou muitas estrofes. É importante a gente dizer, a gente está numa conversa de amigo, e quem assiste também entende o que eu estou dizendo. Hoje, muitas pessoas, os próprios cantadores, dizem: rapaz, aquele povo não cantava nada, aquele povo não produzia.
Olha, para aquela época era uma produção extraordinária, porque assim, os cantadores naquela época nem afinavam a viola direito, mas assim, era o começo da utilização de um recurso Isso. que é a viola, né? O que eles fizeram hoje a gente não faz mais porque o tempo, aliás, o que eles fizeram antes, hoje a gente não faz mais porque o tempo deu a oportunidade da gente aprimorar, subir a altura, né? Melhorar os instrumentos, aprender as toadas com o surgimento de várias duplas que inovaram. Então, para aquela época, a produção era como se fossem os maiores cantadores de hoje, sendo os maiores cantadores do passado. E sobre o Manel Chudu? É outro cantador extraordinário. Eu não tenho estrofe dele memorizado, mas foi outro nome que deixou serviço prestado na cantoria, que até hoje é lembrado, e, pelo exemplo, na região do Pajeú, várias estrofes do mesmo são declamadas. O Manel Chudu, ele dizia assim: eu sou pai de 4 filhos que a natureza me deu. Todo dia são 5 pães, cada um agarra o seu. O que sobra a mulher come, quem sai perdendo sou eu. É uma produção extraordinária. Você sabe que a formiga, tem a formiga que corta e tem a formiga que carrega, né? Uma cestilha dele, ele disse assim: admiro a formiga que convida uma colega, se trepa no pé de planta, bota abaixo, a outra pega, balança para ver se pode, trinca o dente e carrega. É uma coisa extraordinária, né? Ele estava muito doente, o Manel Chudu, no hospital, e um amigo dele, repentista, foi visitá-lo e termina uns versos dizendo: essa boca de Chudu muita cachaça engoliu. Aí Chudu olhou e disse: mas o doutor proibiu de eu beber cachaça e brama, e hoje eu bebo somente, deitado na minha cama, algumas gotas de lágrima que a minha esposa derrama. É muito grande. É muito bonito, né? E na nossa gíria a gente chama isso de verso grande. A cantoria tem várias gírias, e verso grande, no caso, seria um verso passando até da métrica, mas no caso a gente diz que é um verso grande, é um verso muito poético. E sobre Lorival Batista, por exemplo? Otacílio Batista. Olha, os irmãos Batista foram outros cantadores que, na época deles, inclusive, chegaram onde nenhum outro chegou, né? Onde ninguém cantava, os Batista cantavam. Né? Então, acho que foram os primeiros cantadores a abrirem portas que ainda estavam fechadas. Né, cantar para presidente, cantar para gente de alta importância, né, e apresentar a própria cantoria a essas pessoas que inclusive conheciam a cantoria através deles. Então são figuras que, enquanto existe mundo, elas vão ser lembradas. Agora eu lembrei de um cantador cantando com o Pinto do Monteiro, termina uns versos dizendo assim: quando eu for para o outro mundo, vou lhe promover a galo, disse para o Pinto. Aí Pinto diz: se eu gozar desse regalo concedido pela providência, quando eu for para o outro mundo a vender essa transferência, você vem como galinha para a mesma residência. O Pinto também era extraordinário, né? O Otacílio Batista, ele é autor da música que foi dos versos, né? Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor, que foi musicado pelo Zé Ramalho, não é isso? Isso. Com certeza. E tem uma também do Otacílio, cantando com o Pinto do Monteiro, e o Otacílio novo, né? E o Pinto já muito velho e tal. E ele disse que o Pinto está sem dente. Né? Não sei se você conhece isso. Está sem dente. Aí o Pinto disse que, respondeu em verso, que quando ele tivesse da idade dele, também ia ficar sem dente. Aí o Otacílio faz outro verso dizendo assim: mas quando isso acontecer, o senhor já tenha morrido. Aí Pinto disse: mas meu espírito envolvido, muito além da natureza, irá vagar pelo mundo, mas meu espírito envolvido, muito além da sepultura, irá vagar pelo mundo somente à tua procura, até que um dia te encontre cantando sem dentadura. Essa estrofe também é muito conhecida, muito boa. E os festivais que você participou, você podia falar alguma coisa, Nobre? Bem, eu participo de festivais frequentemente em todo o Brasil, porque esses eventos geralmente são organizados por um cantador ou por outra pessoa da cantoria, né? A boa parte deles tem competição, né? São de improviso, e nas outras partes é só show mesmo, os cantadores se encontram, mas o certo é que é um espetáculo, é uma vitrine, sempre junta muita gente, e
dá ao público a oportunidade de ver vários cantadores, o seu modo de improvisar numa só noite, né? Isso é muito importante. Que eles sorteiam um tema na hora e distribui para os cantadores, né? Cada um... Justamente. Às vezes, os cantadores não sabem nem como vão cantar, com quem vão cantar. Por exemplo, eu participei de um festival em, se não me engano, é Santa Cruz, a cidade. Tinha alguma coisa com o Cruz, no Rio Grande do Norte, talvez seja Santa Cruz. Aí, Hiponax Vila Nova foi quem fez. Aliás, Felipe Pereira fez esse festival e quem estava apresentando era Hiponax Vila Nova, filho de Ivanildo. Aí tirou o primeiro papel. Era um encontro de gerações. Pois não. Cantadores da nova geração e cantadores da velha geração, a gente pode dizer assim. Ivanildo Vila Nova, parceiro aí, Guilherme Nobre. Aí eu me lembro que Cícero Cosme, Chico de Assis, quer dizer, aquele sorteio, né? Elane Moreira e Antônio Lisboa. Então, aquele festival ele foi sorteado, inclusive, as duplas. Nem todo festival é assim. Esse é só um que eu estou dando exemplo, que é sorteado, inclusive, as duplas. E o estilo de música, de repente, a ser cantado também é sorteado? Sorteado. Por exemplo, são 4 envelopes. O primeiro é uma cestilha. Isso. Por exemplo, eu vou cantar com você, aí eles entregam um envelope. Aí a gente escolhe um. Aí o primeiro. Cestilha, 5 minutos para Zé Soares e Guilherme Nobre. A Guerra de Israel. Ei. Aí nós vamos ter que cantar em 5 minutos em cestilhas a Guerra de Israel. Aí depois vem os motes. Aí o primeiro envelope eu puxo. Aí vem mote em 7 sílabas em 5 minutos para Zé Soares e Guilherme Nobre. Entreguei meu coração a um amor clandestino. Aí nós vamos ter que cantar esse mote em 5 minutos. Se fosse no meu caso, eu disse assim, passei batido. Aí não pode, tá não lá pode em cima. não, né? Existe até... Aí vem o mote em decassílabo, que é o que a gente chama de vestibular da cantoria. E geralmente o estilo final não conta ponto, que pode ser um galope à beira-mar, um coqueiro da Bahia, enfim. O interessante disso, se diz passou batido, é que 2 cantadores cantando, e aí quando subiram ao palco, aí bateram na viola, pegaram o envelope, aí foi no período da queda da Bolsa de Valores. Aí um puxou, o locutor disse, para fulano de tal e fulano de tal, a queda da Bolsa. Aí eles ficaram batendo na viola, sem saber. E haja bater nessa viola, haja bater. Aí o locutor já tava, bora rapaz, começa, vai. O tempo tá passando. Aí um entrou dizendo, eu fui na Praça da Sé para tomar café com pão. Quando escutei uma moça gritando, pega o ladrão. Eu fui pegar o safado, a bolsa caiu no chão. Cantaram fora do assunto, mas não entraram no assunto certo. Né? Guilherme, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria lhe agradecer muito, que eu sei que a sua agenda é lotada. E faz tempo que eu estou querendo lhe entrevistar. E hoje deu certo. E eu queria lhe agradecer muito. E se você pudesse despedir com os versos, eu ficaria ainda mais agradecido. Com certeza. Hoje aqui cantei com fé os meus versos populares para o grande Zé Soares, que sabe o verso que é. Casa de vovó Dedé, ouviu minha cantoria e eu mostrei com melodia cada verso improvisado. Povo bom, muito obrigado e adeus até outro dia. Povo bom, muito obrigado e adeus até outro dia. Obrigado. Muito obrigado. Agradeço aos telespectadores e na próxima semana nós estaremos aqui com outra entrevista. Muito obrigado.